Beleza, galera? Tudo tranquilo? Espero que estejam estudando, focados, muito importante nestas horas, enquanto você aguarda, enquanto todos nós estamos aguardando o retorno, é importante que você esteja focado, que você esteja estudando, tudo bem? Fica antenado, fica esperto, que logo logo estaremos juntos nesse ritmo alucinante. Vamos lá? Então a gente, nessa nossa aula, nesse nosso encontro, a gente vai falar hoje duas unidades da nossa apostila, que ela faz referência à crise da América Portuguesa e uma crise da América Espanhola, tudo bem? Quando a gente fala da América Portuguesa, nós estamos falando naquela faixa litorânea pós o Tratado de Tordesilhas, que foi destinado a Portugal. Então, a América Portuguesa, ela é essa faixa litorânea do Brasil, onde a gente percebe a colonização do Brasil vinda pelos portugueses, tudo bem? Então, assim, a nossa história começa em 1500 a 1530, um período conhecido como período pré-colonial. Chegada de Cabral, enfim, todo aquele processo desse 1500 a 1530. Eu tenho também um fator importante, que foi o extrativismo da madeira pau-brasil. É importante também lembrar que depois desse 1530, o período passou a ser um período colonial. Então, diante da exploração, diante de piratas que estavam vindo, tinha que se tomar posse dessa terra. Portugal, então, decidiu tomar posse, criando um sistema chamado, então, de capitanias hereditárias. Capitanias hereditárias. Também não... a gente já conversou a respeito disso, já tivemos aula a respeito desse assunto. Estou só passando rapidinho para não ficar no vácuo. Olha só o que acontece. Aí é importante, meu nobre, você ficar antenado que desse 1530 a 1822, período colonial, o início da nossa economia esteve voltada ao plantio da cana-de-açúcar, consequentemente a empresa açucareira, consequentemente o engenho, que também a gente já estudou em aulas anteriores. Olha só o que acontece partindo desse princípio. Nós estamos no período colonial, tudo bem? Aí no período colonial, o que acontece? No período colonial, a gente vai citar aí nada mais, nada menos que passado lá por volta do século XVII, a gente começa a perceber algumas revoltas, alguns movimentos dentro do Brasil. Esses movimentos, então, eles são divididos em movimentos nativistas e movimentos separatistas. Movimentos nativistas e movimentos separatistas. Os movimentos nativistas são movimentos regionais. Os movimentos nativistas são movimentos regionais, movimentos para resolver problemas locais, tudo bem? E os movimentos separatistas são movimentos que originaram a separação, proclamaram uma independência, proclamaram uma república. Então, movimentos chamados então de movimentos separatistas. Na sequência, a gente vai falar então dos movimentos. Nós vamos falar dos movimentos nada mais, nada menos do que os movimentos nativistas, que está aqui em amarelo no nosso mapa. Os movimentos, quando a gente fala dos movimentos nativistas, nós falamos da revolta de Beckman, dos irmãos Beckman. Nós estamos falando, essa acontece no Maranhão. Nós estamos falando na Guerra dos Mascates, que essa acontece em Pernambuco, e aí teve bastante desgaste, a gente vai citar daqui a pouquinho. Nós tivemos ainda a guerra dos Emboabas,
Quando a gente fala na Guerra dos Emboabas, nós estamos falando do conflito que se deu na região de Minas Gerais. E a aclamação a Amador Bueno, bem? E a aclamação a Amador Bueno na região de São Paulo. Então aqui a gente tem movimentos locais, estão brigando por questões regionais. Vamos falar de cada um deles aqui. Na Guerra dos Emboabas, ela inicia em 1708. Guerra dos Emboabas, ela inicia em 1708. É um conflito armado, que se dá entre paulistas e portugueses forasteiros. Como assim? Então, nós estamos falando da disputa pelo ouro. Nós estamos falando da região de Minas Gerais. Mas por que região de Minas Gerais e os paulistas acabam entrando nesse conflito? A região que é hoje Minas Gerais pertencia a São Paulo, a província de São Paulo. Então, os paulistas se achavam no direito desta exploração e não admitiam que forasteiros retirassem esse ouro. Esses forasteiros são chamados de emboabas. São chamados pelos índios emboabas. Eles são conhecidos como os emplumados. Por quê? Por conta da vestimenta. Então esse confronto armado, ele se dá pela exploração do ouro. Os paulistas, por direito, brigaram por conta desse ouro estar na região deles. Então o desgaste acontece, muitas mortes, tanto é que a gente pode falar do lado dos portugueses. A gente teve o Manuel Nunes Viana e tivemos do lado dos paulistas o Bandeirantes Borba Gato. Então veja só o que acontece aí. É interessante abrir um parênteses em Bandeirantes. Os bandeirantes, eles aparecem num dado momento da história, principalmente quando eles foram contratados, eles foram em busca de ouro, eles foram desbravar os sertões do Brasil, eles saíram, o ponto de partida desses bandeirantes foi o Tratado de Tordesilhas. Então eles não respeitaram o Tratado de Tordesilhas, eles foram além do Tratado de Tordesilhas. O ponto de partida deles foi a região de São Paulo, os bandeirantes. E aí a gente fez uma citação do Bandeirantes Borba Gato. Tudo bem? Bom, tá dado o conflito, temos um episódio chamado Capão da Traição, quando os paulistas se viram encurralados pelos forasteiros, por estes emplumados e por estes emboabas. Eles foram todos mortos nesse episódio, ficou conhecido como Capão da Traição. Diante dessas circunstâncias, diante de todos esses casos que estava se apresentando na Guerra dos Emboabas, Portugal então resolveu por fim ao conflito e separou a província separou as províncias. Então surge a província de Minas Gerais, separa-se com a província de São Paulo. Então eu tenho a província de Minas Gerais e a província de São Paulo. Tudo bem até aqui? Tranquilinho? É importante você ficar antenado com essa questão. Então assim, o que acontece finalmente da Guerra dos Emboabas? Finalmente a Guerra dos Emboabas, a separação entre surge aí estas províncias. Então eu tenho o aparecimento da província de Minas Gerais e consequentemente São Paulo. Tudo bem? Próxima revolta que a gente faz citação é a revolta de Vila Rica. A revolta de Vila Rica, ela acontece em 1720. Pelo amor de Deus, criatura pensante da face da terra, fica antenado, fica ligado, circula lá, grifa. O que? Movimentos regionais. Onde que aconteceu? Em Minas Gerais. Minas Gerais a gente vai ter mais movimentos regionais. Qual o movimento que acontece em São Paulo? Qual o movimento que acontece em Pernambuco? Qual o movimento que acontece no Maranhão?
para você não perder os fatos e não perder uma questão do seu vestibular ou do seu PSS. Olha só o que acontece. A revolta de Vila Rica também é conhecida como a revolta de Felipe dos Santos. Felipe dos Santos é um dos revoltosos desse movimento nativista. Acontece na região de Minas Gerais. Vila Rica, tá aí já a localidade. A corte portuguesa, então, começou a explorar. A corte portuguesa começou a explorar. Ela queria que ocorresse a cobrança de impostos e ela tentava evitar a sonegação. Outro ponto que é interessante para resolver o problema, o que Portugal fez? Portugal criou aí as casas que nós chamamos de casas de fundição. Essas casas de fundição transformavam todo o ouro encontrado em barras. Todo o ouro encontrado era transformado em barras. Aí o que acontece nesse momento? Poxa, os revoltosos não aceitaram. Não se deram por conta dessa construção dessas casas de fundição. Muita revolta, muito conflito, a metrópole impondo as suas exigências. O que acontece com os movimentos? Então, antes de a gente falar da revolta de Beckman, eu gostaria de só relembrar você que os movimentos, tanto nativistas como separatistas, eles eram contidos. Pegava-se um dos revoltosos, condenava um desses revoltosos, enforcava ele, esquartejava e colocava pedaços do seu corpo nos postes, a fim de conter e acabar com o movimento, sob pressão. Tudo bem? Próximo movimento que a gente vai falar, não esquecendo que estamos falando dos movimentos nativistas, movimento de amor à terra natal, movimento para resolver problemas regionais. Então estamos falando na revolta de Beckman, que acontece no Maranhão, no ano de 1684. Se dá com os irmãos Beckman, o Manuel e o Tomás Beckman. Tudo bem? Então veja só o que acontece. É um movimento comercial, um movimento que se dá pelo distrato comercial, pela falta de mão de obra, pelo preço dos alimentos que estavam sendo praticados naquele momento, e você tem o início de um desgaste, o início de uma questão que meramente para resolver o problema do Maranhão comercial gerou aí um conflito nativista. Tudo bem? Então, seguindo lá os fatos que se apresentam. Como que termina a revolta de Beckman? Então eu falei para vocês dos irmãos Beckman. Irmãos Beckman, Manuel e Tomás Beckman. Para conter o movimento, a metrópole, o que ela faz? Ela manda embora do Brasil o Manuel, pega o Tomás e ele é condenado. Ele é enforcado, morto, esquartejado, para que o movimento não tivesse força naquele momento da história. Tudo bem? Tá antenadinho? Bem ligado? Cara, fica ligado. Esse assunto é muito bacana para o seu vestibular, para a prova do PSS. A importância que você esteja antenado a esse assunto. Tranquilinho? Vamos seguindo aí. Aí o que acontece? Próximo movimento que a gente vai falar, movimento também separatista, foi a Guerra dos Mascates. Ela se dá no ano de 1710, principalmente na região de Pernambuco. É um conflito que se dá entre Olinda e Recife. Para resumir o contexto da história para vocês. Olinda estava focada, a prática econômica de Olinda estava focada ao plantio da cana-de-açúcar, os senhores de engenho. Enquanto que Recife estava crescendo com as práticas comerciais e em desenvolvimento. Então, a gente vai presenciar um conflito
de uma camada que ficou muito tempo no poder contra aqueles que haviam chego, aqueles que estavam se organizando nesse momento e que buscaram essas práticas comerciais em Recife. Tem desgaste, tem muito desgaste, teve uma questão social, uma questão econômica, muitas mortes, até que a metrópole resolve pacificar a revolta dos mascates, né? Veja o que acontece. Olinda fica inconformada pelo que acontece dentro do vilarejo, cidade, depois, posteriormente, de Recife. O desgaste político entre essas duas regiões. Tudo bem? É um movimento regional, teve desgaste, teve como que termina, a metrópole teve que intervir nesse movimento. Tá antenado? Vamos seguindo lá. Aí, aqui é uma imagem com referência à guerra dos mascates. Olha só, então até aqui a gente falou para vocês em movimentos nativistas. Agora nós vamos falar de dois movimentos separatistas. Então, todos os movimentos que a gente viu até agora, movimentos nativistas. Agora a gente vai falar de movimentos separatistas. Quando nós falamos de movimentos separatistas, nós estamos falando agora da Conjuração Mineira, também conhecida como Inconfidência Mineira, que acontece no ano de 1789. Lembrando que o ano de 1789 nós estamos falando de influência filosófica iluminista. Estamos falando de Revolução Francesa. Estamos falando de transformação da sociedade, mudanças governamentais, o Estado e assim por diante. Tudo bem? Então a Inconfidência Mineira, ela tinha o princípio da separação. Ela era separatista. Ela inicia na região de Minas Gerais e depois ela toma um porte para as outras regiões, até porque é um movimento separatista e não nativista. O que eu tenho ainda? O lema dessa Conjuração Mineira, da Inconfidência Mineira, era liberdade ainda que tardia, né? O termo liberdade ainda que tardia, um lema maior referente à Inconfidência Mineira. Tudo bem? Vamos seguindo? Tá? Você está conseguindo acompanhar? Beleza. Olha só o que acontece. A Inconfidência Mineira tem um ponto importante de a gente comentar, que participa a Inconfidência Mineira, gente, fica muito, mas muito ligado nesse ponto que eu estou falando para vocês, porque assim, quando eu for apresentar o outro movimento separatista, no comparativo, você vai perceber que um é elitizado, um movimento elitizado, e o outro é um movimento popular. Um acontece em Minas Gerais e o outro acontece na Bahia. Então veja só o que acontece aqui ainda na Inconfidência Mineira. Participou da Inconfidência Mineira, olha os revoltosos, veja a que parte da elite, parte da sociedade eles pertenciam. Tiradentes, o alferes militar, Joaquim José da Silva Xavier. Eu tenho Cláudio Manuel da Costa, eu tenho o Inácio José de Alvarenga Peixoto, eu tenho o Tomás Antônio Gonzaga, o Francisco de Paula Freire de Andrade, coronel militar também, o Carlos Correia e o Oliveira Rolim, dois padres, e o Francisco Antônio de Oliveira Lopes, mais um militar que se apresenta. Ele é um movimento o quê? Elitizado. Ele é um movimento um movimento de extrema percepção de que tem só elite, boa parte da elite. É um movimento que, liberdade ainda que tardia, precisamos resolver, precisamos conter, tal. Então, eles acabam sentindo nessa relação. Eu coloquei o primeiro nome lá, o Joaquim José da Silva Xavier, que de fato comprova a nossa tese, a elite. E nessa ordem, o Tiradentes era o menos desfavorecido desse grupo. Tanto é que ele foi preso
enquanto que os demais foram banidos, foram exilados, ele acaba sendo condenado, enforcado e esquartejado. Alguns autores, algumas pesquisas surgem dizendo que Tiradentes não morreu de velhice. Então tem algumas teses que dizem que, morreu de velhice. Algumas teses que dizem que ele não morreu enforcado, ele morreu de velhice e que uma outra pessoa teria morrido no nome dele. Então isso são teses que foram acontecendo, mas para nós a história é dada desse princípio que eu estou contando para vocês, e é importante que vocês fiquem ligados nesse momento que eu estou contando a Inconfidência Mineira. Tudo bem? Tá aqui? Gente, é muita informação, eu sei que você começa a ficar cansado, nós já estamos há 20 minutos falando, já estamos quase na reta final, para que você possa concluir com a leitura e a resolução dos exercícios desse tema. Vamos seguir? Aí, gente, o que acontece? O que desejavam estes revoltosos? Quais eram as causas? Não queriam exploração política por parte da metrópole. Não aceitaram a derrama. O que foi a derrama? A derrama era a cobrança dos impostos atrasados. A derrama, a metrópole colocou lá que tinha que, diante dos impostos, diante de tudo que ela tinha que recolher da colônia, tinha que dar aproximadamente 1.500 quilos de ouro. E esse valor, ele deveria ser arrecadado em qualquer tipo de espécie. Então, não só em ouro. E aí começa então a pressão muito grande. A elite não admite esse fator, né? E aí acaba ocorrendo esse desgaste. É claro que a gente teve um delator, teve uma pessoa que não deveria cometer o erro. Enfim, N são as questões, e dependendo da leitura que a gente faz. Mas o que eu preciso compreender, o que isso significa nesse momento da história do Brasil, o que isso teve um significado. Objetivos principais, gente: a independência do Brasil, implantar uma república no Brasil, sendo a capital São João del Rei, liberar e favorecer a implantação de manufatura no Brasil, olha que bacana, a criação de uma universidade pública em Vila Rica. Então, movimento o quê? Separatista. Movimento separatista. Pra gente já que concluir a Inconfidência Mineira, eu quero fazer uma citação. Diante dos objetivos, do que eles desejavam, também falou-se em abolir a escravidão. Se eles pertenciam à elite, qual seria a lógica de tudo isso? Abolição da escravidão? Mas é um movimento revolucionário. É um movimento que vai exigir o fim dessa estrutura e buscar uma nova estrutura. Então a gente faz essa fala principalmente para você entender que eles desejavam abolir a escravidão, sim, mas parcial, a abolição parcial da escravidão. Tudo bem? Então, seguindo lá, gente, a gente vai falar do outro movimento popular, que é a Conjuração Baiana. Tudo bem? Conjuração Baiana, que acontece em 1798. Conjuração Baiana acontece na Bahia. É um movimento popular. Ele tem a participação de comerciantes, tem a participação de alfaiates, tem a participação de soldados, escravos, ex-escravos. Movimento extremamente popular que acontece nesse momento da história. O que eles estavam? Estavam insatisfeitos por conta da metrópole, insatisfeitos pela falta de alimento, pelo preço que se praticavam com os alimentos. E aí a gente percebe que essa insatisfação era de todos os níveis da sociedade, iniciando em Salvador. Queriam eles a independência? Queriam eles proclamar a república? Sim, eles defendiam a emancipação política, eles defendiam aí a implantação de república no Brasil, a liberdade comercial, olha que bacana, a liberdade de igualdade entre as pessoas e principalmente um melhor pagamento
aos militares, aos soldados. Aumento de salários aos soldados. Olha, tudo isso tem uma característica do movimento popular, porém a gente também percebe que dos seus líderes, dos que estão em tela aí, hoje você vai fazer a leitura, estes líderes extremamente populares. Esses líderes vêm de uma população, não é elitizado o movimento. É importante você entender que os próprios militares nesse momento participam nessa revolta, nessa conjuração baiana. Então, conjuração baiana popular, Inconfidência Mineira mais elitizada. Uma acontece na Bahia e a outra em Minas Gerais. Os dois falaram em proclamar uma república. Tudo bem? Antenados aí? Gente, a conjuração baiana, como todas as demais, ela teve seu fim. Os revoltosos, alguns dos revoltosos foram condenados. Mesma fórmula: condena, enforca, morre, esquarteja e coloca os restos mortais em postes. Tudo bem? Para conter o movimento. Gente, diante do que a gente está falando para vocês até agora, então a gente falou aqui da crise, nós falamos aqui na crise do comércio, nós falamos da crise do comércio, desculpa, não do comércio em si, aí eu fui na revolta de Beckman de novo. Nós estamos falando numa crise da América Portuguesa. Então agora eu já vou encerrando o nosso assunto e vou falar na crise da América Espanhola. Essa crise da América Espanhola, ela vai proporcionar uma independência. Mas por que a América Espanhola queria independência? Alguns dos motivos que eu vou citar para vocês. 4 motivos. A independência dos Estados Unidos era um motivo, principalmente baseado naquela máxima que dizia América para os americanos. Segundo ponto, a Revolução Francesa, movimento que leva à queda do antigo regime, de um governo absoluto, do absolutismo. Terceiro motivo que leva a essa independência, essa crise, eu tenho aí as influências dos ideais iluministas. Liberdade, igualdade, fraternidade, vamos buscar a liberdade, enfim, não concordo com as só palavras que dizes, mas defenderei até a morte o direito de dizê-las. O homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. E assim vai as máximas dentro dos ideais iluministas. Tudo bem? Então é importante que a gente entenda o que está acontecendo nesse século XVIII. É importante que a gente entenda que na outra porção da América, na América Espanhola, ela também está em crise. Um dos fatores que geram esta crise, além desses motivos que eu já citei para vocês, a própria sociedade. Então a sociedade na América Espanhola, ela estava composta da seguinte forma. Então eu tenho no topo da pirâmide os chapetones, abaixo os crioulos, aí eu tenho aqui ainda os mestiços, indígenas e negros, escravizados nesse momento aí. Então veja só o que acontece. A dúvida aqui que nos surge: quem são os chapetones e quem são os mestiços? Quem são os crioulos? Os chapetones são espanhóis nascidos na Espanha e que vieram para a América. Os crioulos são descendentes de espanhóis nascidos na América. São maioria? São maioria. Mas os direitos maiores são dados, os direitos, na sua grande maioria, é dado aí aos chapetones. Então a gente já percebe que vai dar um conflito entre eles, um desgaste na sociedade. É claro que aí entra o ideal de independência dessa porção da América, a América Espanhola. Tudo bem? Galera,
Eu quero deixar para vocês um forte abraço. Peço para vocês não perderem o foco. Fica antenado. Muito estudo, muita atenção. Não dê mole, não dê bobeira. Gente, continue estudando. Dúvidas, posta lá no site, posta no canal do YouTube, Professor Goiaba. E aí a gente vai respondendo para vocês todas as dúvidas. Fui! Tchau, gente! Um abraço!